ar mais uma temporada do podcast Bora Rampar. E essa tá diferente, viu, minha gente? Porque a gente tá em collab com mulheres maravilhosas, que eu não vou contar ainda, vou deixar um pouquinho aqui de suspense para vocês acompanharem daqui a pouco. Bora Rampar e essa collab, ela vai continuar, quase que eu solto spoiler, viu? Ela vai continuar falando muito sobre gestão, tecnologia, empreendedorismo, inovação e finanças, mercado. Acompanhe, minha gente. Eu sou Lila Azevedo, host do Bora Rampar e diretora de experiência do cliente da Chianca Softwares. Tô aqui com minha parceira, minha host maravilhosa. Que bom estarmos de volta, hein? Tava com saudade já. Eu também, gente. Eu sou Dani Chianca, sou diretora de operações e sócia da Chianca Softwares, da startup Deixa Circular. A gente tem esse episódio, nós somos hosts aqui, compartilhamos essa mesa e a gente fica muito feliz de abrir mais uma temporada para levar conteúdo, para levar esse compartilhamento que a gente acha tão importante com a sociedade e com o mundo, né? Porque se eu tô aqui, tá pro mundo. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, que elas não são só convidadas, elas são hosts também, porque essa temporada é uma collab sensacional com pessoas muito relevantes do mercado, parceiras, e que vão contribuir ainda mais com o Bora Rampar. E eu vou deixar agora elas se apresentarem e a gente vai contar logo em seguida a história de como começou essa história aqui unida. Quem foi que teve essa ideia, né? Onde é que surgiu isso? O que é isso, né? Que invenção então foi sejam essa de muito juntar? bem-vindas, Terezinha e Thalita, se apresentem para todo mundo. Para mim é um prazer unir a um podcast tão importante como é o Bora Rampar. Eu fiquei muito feliz, né? E acho que a gente realmente vai trazer uma contribuição. Eu e Thalita já estamos, né? No Elas Contam. Essa é a segunda temporada também. A gente está feliz, com saudade, né, dessa bancada. E a gente tem uma grande oportunidade, eu entendo, de não só trazer conhecimento relevante, mas também trazer insights. Eu acho que uma das importâncias desse podcast de Mulheres para Mulheres é a gente também trazer insights, né? E aí, Thalita, como é que está? Olha, a responsabilidade de elas contam com Bora Rampar. O peso é duplo, né? A responsabilidade é dupla também, porque a gente sabe que os nossos ouvintes são pessoas que realmente querem ouvir, querem captar conhecimento, adquirir experiências e conhecimentos. E é isso que a gente está trazendo, Dani, Lili e Terezinha. É isso que a gente está preparando nas nossas pautas, nos nossos convidados, nos nossos temas que a gente está contribuindo, trazendo contribuições para que todo mundo possa sempre tirar um proveito de cada episódio que a gente vai gravar aqui para vocês. Gente, eu vou deixar elas apresentarem agora os negócios de vocês. Sim. Porque aqui é uma collab da tecnologia, dos negócios, de gestão, com mulheres, né, da contabilidade, exato, empresárias. Então, apresentem os negócios de vocês. Eu sou Thalita Medeiros, né? Sou proprietária de um escritório de contabilidade que começou há basicamente uns 4 anos. Mas a gente teve... Que bom, eu digo graças a Deus, né? Graças também a muito trabalho, muito esforço dedicado, um crescimento considerável em relação a outros escritórios que têm praticamente o mesmo tempo de trabalho que nós temos. Então, hoje a gente trabalha com foco exclusivo, né? Assim, o foco principal são prestadores de serviços, né? Aqueles profissionais que trabalham hoje de forma irregular, informal, que precisam formalizar a sua atividade e poder ali contribuir com os impostos federais, estaduais ou municipais. E também agora estamos abrindo a carteira para empresas de lucro real, lucro presumido, porque já conseguimos capacitação de equipe, de pessoas, para poder atender esse público. E aí, junto com Terezinha, também sou host do podcast Elas Contam, que estamos completando 2 anos, né, Terezinha? Isso. E foi um sucesso. A gente tem ali convidadas do mercado empresarial e do mercado contábil também. E, basicamente, a gente está todos os dias trabalhando, estudando, se esforçando para dar o melhor, tanto nas nossas empresas, digo a minha, como também no Elas Contam. Isso mesmo. Eu sou Terezinha Carvalho, sou proprietária da Sercom Serviços Contábeis, uma empresa que esse ano completa 30 anos. Então, escutando ela falar de 5 anos, né, de toda essa história, eu passei por uma fase bem diferente de que a gente vive hoje, né? Porque a contabilidade, ela era muito masculina. Então, a gente sofreu muito nesse momento de mudar, de ser respeitado. E quando você escuta uma mulher dessa falar desse jeito, com essa propriedade, a gente fica muito feliz em saber o quanto o mercado hoje está muito mais respeitado, né? Então, a ideia do podcast Elas Contam foi inicialmente um desafio gigante, né? Como é que ia fazer, a gente não tinha nenhuma experiência. Eu acho que eu tinha participado de um podcast, e Thalita talvez de nenhum, né? Naquela época. Então, a gente enfrentar isso. E foi um sucesso, e a gente está muito feliz, Dani, de verdade, assim, estou muito ansiosa
para que essa temporada a gente realmente possa contribuir muito mais. Muito bom. E além de vocês duas, né, encabeçando Elas Contam, tem uma mulherada também muito forte atrás desse grupo, né? Nossas embaixatrizes. Que não tá aqui presencial, mas tá aqui com a gente, né? Estão Dando bem energia. representadas. Elas nos representam também em muitos momentos e são mulheres que Demais. inspiram, né? Então E um durante grupo... essa temporada vão passar por aqui. Exatamente. Então, Elas Contam é um grupo, eu acredito que é uma comunidade ali de mulheres, né, da área contábil, né? E a gente tá agregando aqui com outros segmentos e chegando junto. E como surgiu essa ideia, né? O Bora Rampar, ele é um episódio que tá no ar desde 2022. A gente já tem 5 temporadas, né? Eu e Lila, a gente já passou por vários estúdios, vários cenários de gravações, muitos convidados, muitos temas, muitas entrelinhas. A gente já passou história por pra muita contar. situação, né? Também que o ao vivo aqui nos traz. E acho que a gente amadureceu e cresceu muito como host, como profissional, como pessoa. Porque certeza. a gente aprende muito com muitas histórias, Claro. com quem passa por aqui. E o episódio e o Bora Rampar tem esse sentido, né? De levar conhecimento, levar conteúdo. Vários estudantes conhecem a empresa, conhecem o negócio, conhecem as pessoas. Sim. Muitas mulheres também se inspiram nas nossas histórias de empresária, de empreendedora, de comunicadora, que acaba que a gente também leva uma mensagem, né? E acaba sendo comunicadora. E a gente fica muito feliz do projeto ter essa continuidade, consistência, né? E aí, hoje a gente está numa nova fase, né? De trazer o Elas Contam, né? A gente, hoje, nessa temporada, a gente tem vários parceiros que estão nos apoiando, que a gente agradece desde já esse apoio. Então, o caldeirão tá ficando mais grosso, né? E a responsabilidade também, mas a gente não quer perder essa leveza, né? E nessa mesa aqui, não tem 4 mulheres não, viu? Tem 6. Porque Thalita tá grávida de gêmeas. Então, a gente também já tá dando um exemplo aqui para 2 futuras aí da As geração. herdeiras. E vem aí uma nova geração, né? As herdeiras. E a gente já tá aprendendo aqui com vocês. Hoje a mesa tá cheia. Viu? Exatamente. E hoje a gente vai falar, né, para negócios, para você que quer entender um pouco mais sobre reforma tributária, né? É um tema que está em vigor. Há mais de 40 anos não tem uma mudança tão significativa no e houve mundo. várias tentativas, desde o governo Collor, que se fala em reforma tributária no Brasil. Não é algo novo, né? Mas tem essa dificuldade de emplacar, né, Dani? E eu acho que é algo que nós já ouvimos falar há muitos anos, como você bem falou, e já vem de muitos governos tentando emplacar. Não é uma coisa que aconteceu hoje, né? Vem uma tentativa de muitos governos que engaveta por N situações e agora a gente espera que agora, Exatamente, que agora tá um negócio da ladeira abaixo e a gente precisa acolher, né, esse conhecimento, entender como os negócios vão se comportar a partir disso. E aí, Terezinha, você já puxou aí, eu vou jogar a bola para você e para você, pra gente entender, né, qual é o objetivo da reforma tributária, né? Hoje tem muitas especulações, sabe? Qual é o objetivo, assim, de forma macro, para que as pessoas entendam o que é que está acontecendo, que mudança é essa? Para a gente entender a reforma, a gente precisa dar uma definição. Nós temos 3 tipos de tributos no Brasil. O tributo da renda, que é aquele que pega lá um pouquinho do seu prolabore, né, da aplicação financeira, é um imposto retido. Esse tipo de tributo, a reforma não atinge agora, né? Tem plano para no futuro. Nós temos o tributo sobre o consumo e nós temos o tributo sobre o patrimônio. A reforma tributária, ela trata desses 2 tributos, que é o tributo sobre o consumo, que é o que mais a gente vai falar aqui, e também sobre o tributo do patrimônio. Então, ele tenta aí no patrimônio, ele tenta fazer uma tabela progressiva. Quem tem menos, na hora de vender o seu imóvel, pague menos, e também na hora de passar a herança também pague menos. Seja mais justo, né? Então, a reforma tributária, a gente precisa entender que nós temos 3 tipos e nesses 3 tipos, o mais complexo, o mais difícil é o do consumo. Porque cada instituição, cada empresa tem uma tributação diferente. Então, o governo tenta com isso unificar, né? Então, a reforma, ela vem com a intenção de simplificar a tributação. Inicialmente, desde 40 anos que vem tentando, era simplificar a forma de tributar. Nessa reforma agora, a tributação, ela não vai ser só simplificada, ela vai ter também aumento de carga, que é o que espera, né? Então, a reforma é isso, é estruturar melhor esse código, é estruturar melhor a forma de tributação no Brasil.
Muito bom. Desde 2019 isso está sendo tramitado, né? Para quem está se inteirando agora, não é um assunto de agora. Não, e nem deve Ele ser, está né? entrando em vigor, começando a vigorar. E aí a atenção dos negócios começarem a entender como vai ser afetado, né? E aí eu queria que a gente começasse a falar entendendo os tipos de negócios, né? O pequeno empresário, o médio, né? As pessoas que são MEI, simples. Como é que eles serão afetados? Assim, acho que a gente pode começar pela galera do simples, né? Que é uma grande maioria. Como esses empresários serão afetados diretamente? Dani, inicialmente, os microempreendedores individuais que estão optantes pelo Simples Nacional não terão um impacto tão significativo, né? Serão tributados basicamente do mesmo formato. A diferença é que lá naquela listagenzinha onde vem os impostos, vai estar lá só o IBS ou o CBS, dependendo de qual atividade que aquela empresa desenvolve. Diante disso, Dani, a gente consegue trazer que a reforma tributária está trazendo um impacto tanto para os empreendedores em geral, microempresas, mas também para a sociedade como um todo, né? A gente sabe que o Brasil hoje tem muita burocratização nos impostos, né? E hoje a gente também conhece que quando a gente pega lá o comprovantezinho de pagamento lá no supermercado, por exemplo, a gente vê lá os impostos que estamos pagando naquela compra. Só que o que é que acontece? O próprio supermercado, quando vai fazer a aquisição da mercadoria, também paga muito mais impostos antes. E é o considerado, né, o que a gente conhece imposto sobre cascata, que é o que a reforma tributária pretende acabar, né? Que é aplicar o IVA apenas no destino. IVA? O que é IVA? Para os leigos valor agregado. Ela já começou a falar um bocado de sopa de letrinha. A gente tá aqui para traduzir para todo mundo. Já começou aí. Bom, mas resumindo, né? A intenção é diminuir esse imposto sobre cascata, que muitas vezes a gente, como contribuinte, como compradores dos bens, não temos No como fim, mensurar, né? Não temos como calcular. Existe um índice que informa que 10% das pessoas que são as mais pobres contribuem com mais de 32% da renda só para pagar imposto. Se a gente pega as pessoas mais ricas, esses 32% começa a ficar reduzido. Então, existe uma desigualdade muito grande em relação aos impostos que são pagos hoje no Brasil, né? Os pobres, os mais pobres, aqui são mais impactados. Então, acredito que essa facilidade, simplificação dos impostos vai trazer mais transparência, mais facilidade e, no final, eu acredito que vai ser muito positivo, no geral. Nesse início, o que é que os empresários, gestores e empresas precisam ficar atentos a essa mudança? Período de transição. Eu acho que antes de eu falar sobre isso, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Eu estava vendo você falar e estava imaginando. A gente, quando começou Elas Contam, a gente ficava nessa bancada aí, né? A gente, que entrevista, né? E aí, agora a gente respondendo, eu fico imaginando em que momento as nossas convidadas pensaram em dar na gente. Porque eu fico imaginando essas perguntas aí, o que é que vai vir, né? Não é? E eu acredito que é interessante demais, mas eu não vou ficar também só respondendo, não, viu? Daqui a pouco eu vou ser boa. Mas joga de volta, né? Vai jogar de volta. E vou devolver pra vocês. Mas repeta isso, a pergunta que eu me perdi aqui no meu comentário. Hoje, o que é que eu percebo? É que muitos gestores, empresários, de forma geral, eles têm dificuldade em entender um pouco mais sobre a transição. O que é que eles precisam estar atentos? Isso, pronto. Então, a gente, hoje, é muito importante a gente se preocupar. Mas como ela falou, desde 1999, em 2023 existiu, né? De fato, a lei foi promulgada. Agora, as obrigatoriedades e como vai ser, a gente não sabe tabela ainda. Sim. Me perguntar aqui, Terezinha, quanto o Simples vai pagar? A gente não tem ideia, né? Quanto o presumido vai pagar? A gente tem um parâmetro, mas não uma coisa fechada ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar hoje como empresários, todos, do MEI ao grande empresário, ao industriário, a gente precisa pensar nesse período de transição, que inicia em 2026 e vai até 2033. Então, tem muitas particularidades. Muita gente acha, vai começar em 2033. Não, deixa eu dar um exemplo aqui. O governo, ele pensa em modificar a forma de benefícios fiscais. E nós temos o benefício fiscal voltado para a área de construção civil, que é o que leva o Brasil, né? Construção civil é um dos maiores mercados, né? E o que mantém a cadeia funcionando. Então, o benefício fiscal, ele tende a acabar em 2033, como está
falando a lei. Mas as pessoas precisam entender que não deve se preocupar só em 2023. Porque em 2028, as empresas que não pediram o benefício, para usar o benefício no ramo da construção civil, ele não usará em 2029, 2030, 31, certo? Então, você não pode ficar aqui no seu sofá, tomando a sua cervejinha e vendo a sua série ou vendo o seu jogo e achar que não vai acontecer nada. Perfeito. Precisa realmente dessa conversa. Não é só um achismo agora. Agora já existe um período. Com certeza. E esse período, gente, ele é tipo um período educativo, onde as empresas vão precisar estar se adequando até chegar ao limite final, ou 2026 já inicia valendo. Pronto. Eu ia perguntar isso a Dani aqui, então vamos lá. Os sistemas, né, Dani, a gente vai ter aí uma dificuldade muito grande, porque a gente vai ficar um período de transição, né? Então, os contadores, ele vai trabalhar com 2 contabilidades, os sistemas vão ter que se adaptarem a isso, né? Então, eu acho que nesse período de transição, que realmente 2026, né, a gente vai começar já a pagar, não vai aumentar a carga, mas a gente vai começar a pagar os impostos, o IBS e o CBS com o mesmo percentual. Então, hoje você paga 10% de imposto, para entender. Você vai continuar pagando os 10%, só que você vai pagar 9% no DARF e 1% no documento, que vai ser o IBS e o CBS. Então, eu imagino, Dani, o desafio aí para o sistema, né? Então, agora vamos vocês. Jogou a bola de volta. Como é que vocês estão vendo isso também, né? Eu acho que é muito importante a gente entender também esse sentido. A gente, do segmento de tecnologia, a gente está muito acostumado a se adaptar com velocidade nessas mudanças, né? Tudo muda, os sistemas mudam, as obrigatoriedades fiscais. Hoje, atualmente, vocês são contadores, vocês sabem disso, o quanto a gente precisa estar atualizando sempre, né? Todo dia. Né? Então, assim, E o quanto não tem tanto prazo também. Esse a gente está conseguindo visualizar aí um período, mas tem algumas mudanças que são para amanhã. São bem drásticas. Avisa agora, amanhã você tem que estar tudo Exatamente. né? Então, a gente já tem essa cultura da mudança, né? Então, a gente já tem especialistas, né, no time. Tem uma desenvolvedora no nosso time que ela é específica da área contábil. Isso. Então, todas essas provisões que estarão, né, sendo cobradas, a gente já se antecipa para que o sistema esteja adaptado. A partir de 2026, os DANFs, né, a NFE, já vai ter que estar lá os novos impostos. Isso. Então, já vai mudar o layout, né, da nota fiscal. Então, tudo isso precisa ser adaptado. Porque quando o consumidor chega na loja lá que vai comprar um produto e que a Chianca está lá para emitir, ele não sabe o que está por trás, né? Ele vai pagar lá R$10, ele vai pagar. Mas você lá vai ter que distribuir que daqueles reais, tanto imposto é para tal coisa e para tal coisa. E os campos lá, né, dos impostos e tudo mais. A questão do ISS também, que vai ter mudança, né? O ISS vai passar por muita questão de mudança. E que hoje a gente tem o desenvolvimento com cada prefeitura. Isso vai ter a mudança de ser centralizado, e a gente sempre busca resolver para o cliente, né? Que eu acredito que é um papel também do contador. Nós somos o meio para que eles atendam aquela necessidade fiscal da ponta, né? Então, a gente faz todo o caminho, tanto educativo, né? De ensinar o cliente o que é que ele está pagando, como ele vai fazer. E eu vejo que essa reforma tributária é um convite para o empresário se tornar cada vez mais gestor. Sentar na cadeira de ser gestor. Por quê? Porque ele vai precisar precificar muito bem os produtos deles a partir de agora. Isso. Porque os preços serão alterados. O imposto, como você falou, a carga vai ter um aumento, né? Para muitos setores, isso vai ter uma mudança, um impacto muito grande no negócio. Então, é o convite de olhar quem ainda não faz corretamente a precificação, entender que custo é esse, entender o custo de logística que há hoje, porque os impostos vão ser cobrados de uma forma diferente, né? O destinatário vai ser um ponto muito importante dessa reforma, né? De entender para quem eu estou emitindo, para quem é o meu cliente, quem é meu destinatário, porque haverá créditos. Então, essa cadeia do cliente vai ter que ser estudada. Então, é um convite para que os gestores, os empresários se tornem gestores, tragam ferramentas que sejam aliadas, como a nossa RP, o sistema da Chianca, que faz toda a precificação, que consegue ter expertise, né? A gente está avançando muito na inteligência de negócios. Então, com tecnologia, colocando conceitos de IA dentro do nosso sistema, que vai ajudar a facilitar ele tomar decisão, né? Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? E o nosso sistema, ele acompanha. Por isso que eu falo, quando fala de mudança, a gente já meio que é o que a gente respira, né? É o nosso dia a dia, basicamente. A gente trabalha junto há 10 anos, mas a gente já mudou tantas vezes, né?
caramba, tanto a questão do produto como o nosso posicionamento profissional. Então, a reforma vem como uma oportunidade. E aí, vou jogar a bola de volta para as contadoras sobre isso de oportunidade, né? Os contadores têm uma grande oportunidade. Eu vejo essa mudança, óbvio, vai dar trabalho, porque sem dor não há crescimento, né? Mas é o momento daqueles que estudam, que se debruçam, que querem o melhor para o cliente, que têm responsabilidade com o cliente, se destacar. Né? Então, eu queria que vocês falassem sobre esse aspecto do profissional contábil, como eles podem se posicionar e trazer a reforma como algo benéfico e oportuno. A moça aí que adora youtuber. Vai, começa. Não, Dani, eu acredito que, de fato, o contador que estudar, né, e tiver familiarizado e conseguir trazer orientação assertiva para o cliente, ele vai ser um contador de destaque no mercado, porque é uma reforma que vai trazer muito impacto, né? Além disso, visando o mercado contábil como um todo, eu acho que muitos empreendedores informais vão ser obrigados a entrar na formalidade. Exatamente por conta de que, para ele comprar alguma mercadoria, crédito, né? O crédito vai ser usado. Exatamente, Terezinha. Se quiser complementar. Eu tô interrompendo ela, né? Direto. Ela faz enxerida. Fale, Fala aí, cala a boca. Eu faço questão que você fale sobre Eu isso. acho muito interessante isso que ela vem falando desde o início sobre essa coisa da ilegalidade, da informalidade, né? Que mais bonito informal, né? É da informalidade. É muito importante entender que essa reforma também tem esse propósito, né? A reforma, ela tem esse propósito de que as pessoas possam, de certa forma, saírem da ilegalidade ou da informalidade de forma mais assertiva. Para isso, a importância do contador, não é? Eu particularmente, eu trabalho já com o Simples desde o início, diferentemente de Thalita, porque quando o Simples começou, eu já estava atuando. Então, eu trabalhei essa reforma, né? Essa mudança. Que o Simples é uma reforma, e uma reforma gigante também, né? Naquela época, a gente pensou que é simples, nada simples, né? E hoje vai piorar. Então, quando ela fala da informalidade, o que acontece? Ninguém mais vai querer comprar do informal. Ninguém mais. Exato. Por quê? Porque qualquer empresa vai precisar do crédito. Então, quando ela falou sobre, no início, que ela falou do Simples e falou do MEI, é muito importante entender isso. O Simples, como a Thalita bem falou, o Simples não vai ter grandes mudanças desde que você não tenha crédito. Se você tiver crédito, você tem que apurar fora do Simples. Olha a complexidade. E aí dizer, mas eu não preciso de contador para MEI, o contador de Simples não precisa ser um bam. Precisa, e muito. Por quê? Porque agora ele vai ter que entender por que ele apura dentro e da apuração do DARF, ou por que ele vai sair para fazer a opção do CBS, né? Por que ele vai fazer essa opção? Exato. Porque se ele tem crédito, ele vai ter que sair fora. Porque senão a pessoa não vai mais comprar do Simples. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu sou uma empresa, estou comprando de vocês aqui um serviço. Como é que funciona essa relação do crédito? Esse cliente esse fornecedor que você está comprando, ele já tem tributos ali na nota fiscal dele. E esse tributo, basicamente, vai passar para você. Para você poder revender esse produto para outra pessoa, você precisa do crédito dessa nota para quando você for pagar o seu imposto, você conseguir abater o valor. É como se fosse assim, receita menos despesa ou menos compras, basicamente isso. É para aquela cadeia que você comentou no começo, Aquela fique mesma. de forma positiva no final, para que não Isso. tenha imposto sobre imposto como acontece Perfeito. hoje, né? É exatamente para isso mesmo. E aí tem uma questão bem importante Quando você também. terminar, eu quero falar com Lia. Tá certo. Uma questão bem importante que é o inicial ter realmente pago esse imposto, né? Senão esse crédito não vai chegar. Na verdade, é o comprador da pessoa inicial. Porque ele, quando for comprar de um informal, ele vai dizer, eu não vou comprar de você. Porque eu preciso que você tenha nota fiscal para que eu use os créditos tributários na hora que eu for pagar o meu imposto na venda. Vai gerar uma obrigatoriedade de estar comprando Isso, de um formal. Lina. De uma Exatamente. pessoa Isso. formalizada. Então, já vai valer que a hoje pena, não né? tem. Exato. Hoje a gente não tem tanto esse controle, né? Exato. A Receita não tem tanto esse controle. Então, é basicamente isso. A gente vai ter cada vez mais pessoas informais
mas sendo obrigadas a se formalizar. Hoje, basicamente, a gente vê que existe uma sonegação ainda muito grande no nosso país, né? Muitas pessoas trabalham de forma informal. E a reforma tributária visa, além de simplificar, conseguir tirar esse pessoal da informalidade. Inclusive, tem a opção do nanoempreendedor também, né? Maravilhoso. Nanoempreendedor, você que vende de porta em porta, revista, né? Que você... O Uber também vai se Uber, enquadrar né? como Então, não. ele é muito semelhante ao MEI, mas ele não será como o MEI, né? Ele é parecido, mas ele será uma tributação diferente que a gente não identifica ainda. E uma coisa boa, que quando foi criado essa opção do nano, ele foi para mulher, viu, gente? A ideia da nano empreendedorismo era para mulher, né? A gente espera aí que com o decorrer do processo veja como é que vai ficar, mas ela foi criada com o objetivo de atender essas mulheres que vendiam de porta em porta, né? Que vendem Avon, que vendem uma sacoleira, né? que vende joia, bijuteria. Sim. Então, a ideia do nano empreendedorismo era nano para mulher, é feminino, porque era essa gama de mulheres que trabalham para reforçar, né, a família. Então, ela vende de porta em porta, então ela não tem nenhuma contribuição, ela não aparece, ela não existe, né? Ela não tem contribuição para o INSS. Então, trabalham a vida toda e não são reconhecidas, né? Elas não existem, né? Então, com essa opção do nano, elas passam a existir, o que foi uma ótima fala sua. Foi muito bom você trazer esse assunto, porque eu acho que esclarece muito também esse novo modelo que não existia até ontem, né? Mas agora eu vou falar para a Lila, tá? Diga aí, querida. Manda aí. Eu vejo na minha expertise em trabalhar com contabilidade muito próxima do cliente. Eu tenho esse trabalho de estar próximo, né? A gente tem um programa lá que a gente tenta se reunir com o cliente com mais proximidade. Nas minhas pautas está a reforma. Sim. E eu não vou dizer o que o meu cliente diz agora, mas eu vou escutar você. Como é que lá no seu sistema as pessoas hoje pensam ou procuram você? Qual é o percentual que as pessoas estão preocupadas com a reforma lá no Chianca? Sinceramente, Terezinha, é muito baixo. Muito baixo, É imaginei. muito baixo. E essa é uma preocupação que o meu time de experiência do cliente tem em estar alertando os contadores. Hoje tem um programa de parceria na Chianca junto com a contabilidade, onde a gente busca a contabilidade para ajudar o nosso cliente. Isso é muito Na verdade, importante. o cliente, às vezes, ele não está nem entendendo o que é a reforma tributária. Ele acha que, tipo assim, tá rolando isso daí, talvez nem aconteça na prática. Pode rolar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou segurar. E a importância de estar associado, o meu setor de experiência do cliente da Chianca, com as contabilidades, para fazer com que o cliente enxergue valor nisso e comece a virar a chave para entender que daqui a pouco não adianta ele estar tentando burlar isso. Vai ser ruim para ele. Ele precisa ser gestor, ele vai precisar sentar na cadeira do empreendedor, daquela pessoa estratégica do negócio, para poder ganhar, para poder sair na frente, para poder faturar mais Pra e crescer o poder seu sobreviver negócio. também. Eu acho que o básico é a reforma sobrevivência mesmo. É uma mudança muito drástica, né? Muito. E para alguns segmentos isso vai ser afetado diretamente. E aí eu queria que a gente trouxesse o exemplo de serviço. Sim. Né? Serviço vai ser Muito bem impactado, né? A muito. carga vai aumentar bastante. Já tá ali, né? Tá batendo na porta. E aí a gente precisa entender qual vai ser o impacto, né? Nesses negócios. É muito interessante essa fala do serviço, porque o serviço é considerado sempre um complemento, né? Um complemento. Fica, agora empancou. Então, o serviço de contabilidade, ele é um complemento à empresa, né? Ele não é o fim, né? E por ele não ser o fim, a tributação sempre foi mais fácil trabalhar. Porque você tinha ali uma empresa que iria contribuir para o empresário. Como foi criado os sistemas. Os sistemas foram criados não com uma finalidade, eu vou vender. Não, eu vou contribuir para aquela empresa poder atender melhor. É isso? Então, toda essa parte dos serviços, a tributação, ela tinha uma margem muito mais severa. Então, todos os serviços, eles se iniciaram com 32%. Porque ela não era de relevância. Eu posso trabalhar sem um sistema. Então, se você quer botar um sistema, pague uma tributação alta. Né? Então, a coisa, quando começa com a tecnologia, quando entra aí o processo, né, dos SPEDs, que a nota fiscal passa para ser eletrônica, eu imagino como foi na Chianca naquela época, né? Então, quando passa a ser eletrônica, há necessidade de o sistema, do contador,
passar a ser mais respeitado e também ter um valor maior, né? Então, nesse momento, o governo se sensibiliza com isso e dá a opção de algumas empresas fazerem a opção de ir para o Simples. Mas se eu não estou no Simples, a tributação do serviço ainda é muito leonina. Ela é 32%, a base, né? A Sim, base. sim. Então, eu faturo 100, eu tenho que pagar sobre 32. Então, é uma margem alta. Então, eu acredito que um dos que vai ser muito afetado é o serviço. É que vai ser muito afetado. Por quê? Porque qual é? Pronto, ela foi dar uma definição agora. O que é que nós geramos de crédito para o nosso cliente? Me diga aí, qual o crédito que eu vou dar para ele? O serviço não tem. Qual é o crédito? Não tem crédito. E aí, como é que vai ficar? Qual é o interesse que ele tem em contratar um serviço que não vai gerar crédito, né? Então, a nossa ponte vai começar com a gente e a gente vai pagar uma tributação alta, não é? Então, o que é que acontece também? Existem muitas isenções, né? Por exemplo, a parte de saúde fala-se em redução de até 50% do que vai pagar. Então, fala-se que saúde vai ser 28%, 50% vai ser isento. Quem vai pagar? O serviço, amiga. Não vai deixar de ter tributação. Não, um beneficia e o outro penaliza. É isso. Então, o serviço ele vai ter que rever muito como é que vai trabalhar. Por quê? Porque ele tem que ser muito mais essencial do que é hoje. Estamos falando aqui da contabilidade. Ela tem que fazer uma entrega muito diferente. A gente precisa bolar a estratégia, precisa apresentar para o cliente como é que ele deve calcular, precisa se juntar ao sistema, precisa se juntar a um advogado tributarista para que juntos a gente possa orientar a empresa para que ela veja valor na gente. Porque o nosso tributo vai ser muito alto. Não tem como. Qual é o crédito que a gente vai girar? Me diga aí. É verdade. Quem é que você vai... Pessoas? É o crédito de pessoas? Porque o que nós aqui temos é o maior... Capital intelectual, Não né? é o Voltado investimento pra que nós isso. temos em pessoa. verdade. Então, eu acho que o serviço será uma das que mais sofrerão. Se não houver uma mudança até lá. Fiquei curiosa das suas reuniões, porque é importante fazer esse ciclo de reuniões com os seus clientes para estar alertando ele do que vai mudar, para estar alertando do que vai ser feito, né? E Thalita também. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de como é que está a visão do gestor, do empreendedor desse lado daí. Pronto. Eu tenho uma forma de trabalhar com meu cliente já muito... já está muito impregnado em mim. É tanto que se eu for fazer, eu sempre acho que está faltando alguma coisa quando eu não tenho a pauta de reunião, quando eu não estou lá gravando o cliente que está falando, porque depois eu tenho que passar para a equipe para ele dar seguimento. Então, um checklist que eu faço para o cliente de 3 em 3 meses eu tento me sentar com o meu cliente para conversar sobre negócios e aí eu tiro todas as certidões dele e coloco naquela minha pauta, as que não saíram, que saíram, e aí eu levo algum tema para discutir. Todas as minhas pautas hoje, como item 1, reforma tributária. E aí, quando eu chego para o cliente e falo, o que é que você entende de reforma tributária? Nossa, já está falando nisso? Não é o momento. Vamos falar sobre outra coisa? Quando você falou... Que ele empurrar com a barriga, né? Isso. Que Quando realmente... você falou que o seu percentual é muito baixo, o meu é mais baixo que o seu. Então, o meu é uma forçada de barra da minha parte para que o cliente comece a entender. A gente faz evento na Sercom, reforma tributária como um dos tópicos, né? A gente fala com o cliente, reforma tributária. Então, eu sempre estou alertando o cliente para que ele precisa começar a pensar, a escutar um pouco, né? A entender um pouco, porque a gente sabe que tem muito cliente que transfere aquela obrigação dele para um terceiro. Exatamente. O advogado, o contador, o sistema, né? Então, isso é uma coisa que, em certo ponto, vamos avaliar aqui, não acho que seja o momento. Mas ele precisa ser responsável por uma reforma que vai impactar muito o negócio dele. É isso aí. Então, termina que é uma realidade de todos, né? A gente sente essa dificuldade na conscientização com o nosso cliente. Vocês, do lado daí do sistema, que é uma tecnologia extremamente importante para a execução dos trabalhos de todas as empresas, também sentem essa dificuldade em alertar o cliente. Às vezes fala várias vezes e tem que organizar e tem que passar a compra dentro do sistema e tudo bem certinho, né? Que acredito que isso seja também um dos gargalos. Isso termina que a gente vai ter que ir se adaptando mais próximo do momento em que o negócio for rodar de verdade, né? Isso. E a gente chora, lamenta, né? Se desespera, arranca os cabelos da cabeça. Mas a gente tem que, infelizmente, entender que é o comportamento do empreendedor no Brasil, né? É porque por mais que a gente oriente,
né? Tem que partir da pessoa que tá do outro É. lado. E às vezes, só acontece a virada de chave quando mexe no bolso. É, mas eu acho que é uma grande oportunidade para os contadores. Sim. Com eu, certeza. Eu acredito que se os contadores entenderem, né, o que está vindo aí, se estudarem, se preocuparem, se conseguirem entender. Tem muitas mentorias, tem muitos materiais. Eu acho que é um momento importante, né? De uma forma geral, é uma mudança de muitas camadas, né? E vai ser feita de forma gradativa. Isso. E a gente vive num país que até o passado é incerto. Sim, verdade. Até o passado é incerto. É verdade. Então, a gente vive muito... A gente está tentando ter uma provisão do que será, mas a gente ainda não sabe o que vai ser. Mas como Terezinha falou, eu acho que o momento é da gente entender o seu segmento, entender quem é o seu cliente, para você entender com as informações que a gente tem hoje, que já dá para ter, né? Tem muita coisa... a questão aí já está toda estruturada, né? Já Isso. existe. Para entender como isso vai ser impactado e que estratégias eu posso adotar. Existem multinacionais que há 4, 5 anos já têm um planejamento Sim. do que vai ser, né? Porque a gente vive um país de muitos benefícios fiscais, né? E aí eu queria falar sobre isso. A gente tem muitas, por questões de localidade, né? A gente tem esses benefícios e isso vai ser impactado de forma Demais. diretamente, né? Demais. E aí eu queria que como vocês visualizam isso? A questão das indústrias, dos benefícios fiscais, isso de forma gradativa, isso já vai ser imediato? Como vocês estão visualizando essa questão? Eu me especializei em benefício fiscal. Sou uma das profissionais que mais trabalho para multinacionais. Eu nem sabia, e eu fiz uma pergunta para ela. Bem pra pessoa certa, né, minha filha? A gente tem lá na Sercom um grande nicho de multinacionais, né? A respeito da Ferraz Negrão, da Tapaué, da Cimental. Empresas que têm um impacto muito grande. Eu trabalho para uma multinacional alemã que ela fabrica prótese mamária e resolveu colocar aqui em João Pessoa, pelo incentivo fiscal, 2 empresas nesse ramo. Então, são empresas caras para implantar, você imagina o que é isso, né? E elas exportam muito da sua produção. Então, o benefício fiscal, aqui na Paraíba, é um benefício, um dos melhores que tem, né? A gente tem uma empresa que, por uma questão de ética, até por fidelização do cliente, eu não posso falar, mas ele fabrica um produto que chama-se Tubete, que é um produto que faz a garrafa PET. Então, ele hoje tem 800 empregados aqui em João Pessoa. E a empresa funciona, não é uma empresa brasileira, mas a sede da empresa é em São Paulo. E nós estivemos lá recentemente para apresentar o balanço aqui da Paraíba. Ele tem 16 unidades no Brasil. E quando chegamos lá, ele sentou na mesa e falou: e aí? Em que momento eu fecho a Paraíba? Em que momento eu fecho o Ceará? Eu não fecho agora, não. Espere mais um pouquinho. Espera um pouquinho. Mas aí, pra gente não é vantajoso ficar no estado da Paraíba sem ter o benefício fiscal. Por quê? A logística, treinamento, profissionais, né? Mercado, tudo isso é mais difícil para lá, né? Porque é um estado que está em crescimento e não tem toda essa parte de insumos que a fábrica precisa. A gente importa pelo porto de Suape para vir para João Pessoa. Então, tudo isso vale a pena por causa do benefício. E agora? Né? O que nós faremos? Então, o benefício fiscal, ele vai, a falta dele, se não for feita uma revisão, porque hoje a gente já escuta algumas pessoas falando que não vai acabar de fato, né? Que Tem vai um fundo, melhorar. né? Que vai recompensar até 2033. Isso. Então, quando eu escutei a primeira vez a palestra, foi de um grande fiscal aqui do estado, especialista em benefício fiscal. Ele deu uma palestra lá no Sincontábil e eu saí de lá muito desesperada. Hoje, 70% da nossa receita está aí. Então, eu falei para o meu sócio: e agora, Estando, vamos fazer o quê, né? Vamos vender banana na feira, porque eu sou boa em gritar, né? Então, acho que daria legal, né? Então, a gente tem que rever isso, planejar e a gente realmente resolveu investir em outras áreas, né? Estamos investindo realmente muito nessa área, mas preocupada. Se não houver uma mudança, o que vai ser dos empregos? A respeito dessa empresa que eu acabei de falar, que tem uma grande quantidade de profissionais e me pergunta, assim que senta na reunião, em que momento eu fecho a Paraíba?
E isso não é fácil você escutar. Então, isso é uma coisa que realmente a gente vai pensar muito, tem que se debater. Eu acho que não só o empresário de fora, mas o governo, a gente precisa sentar à mesa e realmente conversar como é que vai ficar isso. Porque você imagina você fechar uma empresa como a minha, que tem 60 colaboradores, é um impacto. E já é grande. E você imagina fechar 800, amiga. Como é que vai ser isso, né? Então, são coisas que realmente a gente precisa pensar. É preocupante. Preocupante para mim como contadora, claro que é, mas socialmente é muito mais preocupante. Geral, né? E a gente precisa ver isso, né? Então, eu acho que o governo tem que ser sensível a isso. A gente precisa trabalhar como é que vai ser essa compensação. Sim. Porque se você tira isso, vai fazer o quê? Turismo hoje está bombando aqui. Vamos formar turismo, vamos ser uma nova Gramado, né? Onde todas as pessoas entendem, trabalham, compreendem, sabem o que é o turismo. É uma coisa. Mas será que nós estamos preparados para daqui a 10 anos a gente estar substituindo tudo isso pelo turismo? Eu não sei, Dani. Eu me preocupo muito quanto empresária e também como uma pessoa que mora, faz parte da sociedade, né? E é por isso que eu queria chamar a atenção para essa mudança, né? Porque muita gente ainda não tem noção do quanto isso vai afetar muitas camadas, né? Desde a indústria ao pequeno. Ao pequeno que vai ter que se formalizar, ao grande que vai repensar a sua estratégia. Então, realmente é o momento de se inteirar, entender qual é o melhor caminho. Eu acredito que os contadores têm muito a contribuir, né, nesse momento, né, de informativo para os empresários, os negócios, os sistemas, né, da nossa parte, tecnologia, para ajudar o empresário a entender qual é o melhor caminho ele vai seguir, a orientação, né, a questão dos cadastros. Tem muita coisa que já precisa começar a ser realizada, né, e da nossa parte a gente busca levar isso com esse conhecimento e esse conteúdo, mas que a reforma, eu acho que toda mudança tem oportunidades e ameaças, Isso. né, vão ter problemas, vão ter questões boas, então acho que pessoas responsáveis, né? Eu estava comentando isso hoje com os nossos outros sócios, que empresas responsáveis, empresas que entendem, elas sempre vão crescer, e não importa a situação. Porque quantas crises os negócios, nossos negócios já passaram, né? Eu trabalho na Chianca há 17 anos. A Chianca tem 20, né? 20. É porque desde menor eu sou esposa. Não quer dizer a idade agora. Ela não é velhinha, não, minha Mas gente. a questão é que a gente já passou por Começou cedo. muitas mudanças. Você falou a mudança da nota fiscal. Tipo, eu fazia o faturamento da Chianca no talão. A LX300 truando aqui no meu ouvido e fazendo impressão. Não podia perder a sequência, né? E olha o mundo que a gente vive hoje, né? Totalmente tecnológico. As emissões fiscais, a gente busca levar já a facilidade das entradas das nossas fiscais, porque a tecnologia está aqui para facilitar, mas é importante as pessoas entenderem que é uma grande mudança. A proposta da reforma, né, é inicialmente simplificar. Então, eu particularmente acredito que o governo não vai deixar negócios acabarem, né? Alguma coisa eles têm que entrar para intervir. Se eles visualizarem que alguns negócios estão tomando rumos de encerramento de empresas, tem que se haver uma intervenção para fazer uma nova medida para que seja resolvida essa situação, como, por exemplo, o caso que Terezinha comentou. Eu tô falando assim, super positiva, né? No Sim, melhor cenário sim. possível. Mas a gente tem que estar realmente preparado para o que o governo quer, né? Que é abocanhar o que o nosso contribuinte e nós mesmos também temos para contribuir. Eu acho que se a gente de pegar impostos. tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que essas duas últimas falas de vocês deviam juntar e ser o que realmente a gente precisa entender. Nós Servir não de temos, alerta. nós não temos saída, né? Precisamos nos adaptarmos, nos prepararmos. E os negócios sérios e os negócios que querem se manter, vão se manter. Independente de chorarmos, de dizer que não, né? A gente precisa realmente entender isso. Eu acho que essa fala de vocês foi muito providencial e importante para que a gente pudesse realmente fechar isso, né? Falar sobre um assunto que eu acho que a gente teria aqui 10 podcasts para falar. Vamos falar do micro, vamos falar do dano, vamos falar do simples, vamos falar do presumido, vamos falar da tecnologia, vamos falar, né, do tributário, muita coisa, né? Mas eu acho que para o que a gente pretendia hoje, eu acho que vocês duas fecharam muito bem. E acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, sabe? Não só pensar, mas também estudar. Isso. E eu acho que como ponto de atenção é não acreditar em tudo que você lê. Eu acho que o contador, ele tá ali para ajudar, para orientar. Tem muito conhecimento por aí rolando. A internet tem Eu conhecimento. adorei isso. Na dúvida, Né? procura o contador. Na dúvida, procura o contador. Exatamente. O próprio, no caso da Chianca, a gente tem o time de experiência do cliente que pode estar ajudando aí de alguma forma a interpretar melhor o que é isso, a facilitar o contato com o contador. Eu acho que comentários
e fake news vão ter muitas por aí. Eu acho que o interessante é você buscar o melhor para o seu negócio Exato. e começar a entender que você vai precisar sair um pouquinho do operacional e ser gestor para tomar o rumo da sua empresa e fazer que ela sobreviva. Eu acredito que o objetivo desse episódio é a gente acender uma luz importante sobre a reforma, né? Isso. Colocar essa questão na mesa, né? Você que é empreendedor, você que tem um negócio, para começar a analisar e a realizar. Tem um pensamento de Jeff Bezos muito interessante, que é o dono da Amazon, que ele fala que para tomar decisão, ele não chega a ter 100% do conhecimento. Se ele tiver 70%, ele já vai tomar uma decisão porque ele acredita que vai ser assertivo do que esperar ter 100% de todo o conhecimento para agir, né? Acho que o tempo, o time é muito importante, né? Sim. E eu acho que o time nessa questão, o tempo de tomada de decisão nessa questão da reforma tributária é imprescindível. Perfeito. Porque vocês sabem, obviamente, a questão da mudança de tributação, você não pode fazer a qualquer momento. Eu não posso mudar meu regime quando eu quero, né? Então, tem Isso. prazos. Então, o Isso. planejamento e a atenção de fazer isso agora é primordial. Então, Perfeito, acho que Dani. por isso que a gente trouxe essa temática para o primeiro episódio, né? A gente trouxe esclarecimentos. Provavelmente Lila até sugeriu isso. Vamos gravar mais episódios sobre reforma. A gente não combinou com elas, né? Mas eu Porque- acho que para abrir de forma geral, vão surgir muitas dúvidas. Até o nosso público que está nos assistindo, eles vão começar a Questionar. abrir um lequezinho de do que é que eu posso fazer para o meu negócio. E é comum isso acontecer. E que bom que isso aconteça, né? Acho que a gente pode abrir um pouquinho para depois, quem sabe, fazer umas lives pra gente tá tirando as dúvidas desse pessoal, né? Acho super interessante. Maravilha. O conhecimento nunca é demais. Claro. E eu acho que Estamos à a gente, disposição. nessa mesa, tá com um papel muito importante, que é de levar conhecimento para quem está nos assistindo e ajudar a melhorar, de alguma forma, a empresa e ajudar no crescimento disso. né? A gente precisa encerrar, mas eu queria só falar de uma brasileira, uma mulher. Você falou aí da Amazon. Eu trago aqui uma brasileira que eu admiro muito, que é Luísa Trajano. Luísa Trajano, ela tem uma fala que, assim, ela repete muito em várias entrevistas que ela dá, que ela fala: na bandeira do Brasil tem ordem e progresso. A gente aqui, eu primeiro faço a desordem para depois eu ter o progresso. Então, eu acredito que a reforma tributária, para muitas empresas, tem que ser desse mesmo modelo. Era uma desordem, uma bagunça generalizada meu negócio, e agora eu preciso me enquadrar para eu ter um progresso, para eu crescer de forma ordenada, sabendo como será isso. Então, eu acredito muito que essa frase de Luísa, ela traz muito esse momento que a gente vive, né? Onde nem sempre a contabilidade ou a parte de gestão, ela está no foco central do empresário, e a partir de agora ele precisa vir para cá, sentar na mesa e pensar em gestão, pensar em organizar essa desordem para ele ter um progresso futuro. Eu acredito muito nisso e me lembrei quando você falou da Amazon, eu achei interessante. Perfeito. E assim a gente vai encerrando, né? O nosso episódio de estreia dessa temporada. Já deu para sentir o gosto, né? Do conhecimento que a gente vai estar trazendo, tirando dúvidas, esclarecendo. Então, quem assistiu até agora, compartilha com um amigo, com um colega, com algum gestor, empresário, com um gestor, Exato. para que a gente possa aí divulgar ainda mais o podcast e para que esse nosso trabalho chegue a um alcance maior. Virão próximos episódios aí imperdíveis e a gente tá muito feliz de começar, né? Damos o pontapé inicial. Simbora. Vamos embora. Bora que a gente cumpriu. Elas contam. Ai, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Adorei.